Ok, 20 horas, 30 minutos, e a gente pontualmente está iniciando mais uma sessão de mentoria online, a partir de um estudo de caso que nós publicamos geralmente às quintas-feiras, né? Eventualmente, quando eu viajo ou quando tem algum tipo de compromisso, eu eventualmente mando na sexta-feira, mas a minha meta é mandar sempre às quintas-feiras, para que vocês possam ter contato com o case, pensar um pouco a respeito, eventualmente discutir com um colega, com alguém de casa, tal. Sempre tentar avaliar o que faria, né, a esse respeito. A gente precisa pensar sempre assim, né? O estudo de caso, a riqueza dele consiste no fato de que ele é apresentado para vocês, né, ou para mim, quando eu também estou estudando um caso, e ele nos gera a oportunidade de a gente, antes de ouvir o que a mentoria tem a nos trazer, né, ele nos gera a oportunidade de pensar assim, poxa, o que que eu penso a respeito, né? O que que eu faria a esse respeito? Se eu estivesse no lugar desse cara, como é que eu agiria? E por que isso é interessante? Porque é importante? Porque isso faz com que você esteja elaborando previamente, né, uma análise em relação ao contexto, em relação à situação, em relação ao problema, e pensando em soluções, em encaminhamentos, tá certo? E depois, quando você recebe vamos dizer, a mentoria, né, e eu como mentor aqui tenho, vamos dizer assim, o interesse de compartilhar com você aquilo que ou eu já fiz, ou eu já trabalhei junto a mentorados para que fizessem, enfim, e o resultado foi bacana, tal. Aí você pode comparar aquilo que você pensou, aquilo que você faria, com aquilo que vem para você a partir da mentoria, e claro que você também tem todo o direito de, eventualmente, substituir alguma coisa que você faria, mas manter outras que você acha que não mudaria. Então, a riqueza da mentoria online é justamente essa oportunidade de você previamente pensar a respeito da situação e depois ter um contraponto aí a partir da experiência que eu venho acumulando ao longo do tempo, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é Edson Procópio, eu sou mentor de líderes, eu trabalho dentro das empresas, né, treinando e mentorando. Eu falo treinando e mentorando porque treinamento geralmente é com 15, 20 pessoas na sala, e mentoria geralmente é com uma, duas, no máximo três pessoas, né? Então, são dinâmicas diferentes com um único objetivo, que é fazer com que os líderes possam liderar cada vez com mais eficácia, com mais excelência, né? Fazendo com que as equipes entreguem mais resultado, mas também trabalhem com mais satisfação, porque não tem mais dúvida, ninguém mais duvida disso, né? Você precisa trabalhar esses dois pilares, né? Um deles é a entrega de resultados e o outro é a satisfação, é o engajamento, porque senão as equipes, elas costumam esgarçar, elas costumam estressar, e aí você tem aquele paradoxo, né? Aquele dilema, se eu demito, eu tenho que trazer alguém para poder vamos dizer, reintroduzir na cultura da empresa, tal. Se eu não demito, de repente essa pessoa está estressada, está cansada, né? Está com burnout, está com alguma coisa, e ela vai trazer custos, né? Custos para o trabalho, para a empresa e para ela também, obviamente, tá certo? Então, essa é a nossa busca, né? De ter líderes que consigam entregar resultados fantásticos, mas com equipes engajadas e satisfeitas, beleza? Bom, eu queria também chamar a atenção, né, para a questão do que é importante nesse nosso trabalho de mentorar, né? Quando eu estou mentorando de fato, quando eu estou mentorando alguém, é claro que a gente sai das sessões e a pessoa sai com o compromisso de colocar na prática aquilo que foi discutido, montado, estruturado, em conjunto, tal. Então, no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, dependendo do horário da nossa sessão, ela já está colocando em prática o nosso plano. Tá certo? Então, de maneira geral, se eu trabalho, por exemplo, às 11 da manhã até meio-dia e meia com alguém, à tarde, esse cara já está tentando colocar parte do que a gente discutiu. No nosso caso aqui, a dinâmica é um pouco diferente, porque quem está aqui me ouvindo, me assistindo e interagindo comigo através de perguntas tal, não sai daqui com um compromisso formatado entre nós, de amanhã aplicar o que a gente discutiu aqui, tá certo? Então, é muito importante ressaltar o seguinte: para que esse trabalho nosso aqui traga resultado, é importante que ele não pare, não fique apenas nessa sessão, nesse bate-papo nosso aqui de 1 hora, tá certo?
é importante que você escolha coisas que você julga que são super interessantes, que você gostou, que chamou a atenção, e você coloque para rodar, ou pelo menos pense a respeito, elabore. Então, vamos dizer assim, a apropriação, né, de habilidades e de competências, ela acontece em estágios. Primeiro eu tenho contato com aquilo que está chegando a mim através de conhecimento, né? Depois eu preciso elaborar. Como é que eu elaboro? Pensando a respeito, fazendo perguntas, escrevendo a respeito, né? Fazendo um artigo sobre o que eu penso a respeito desse tema. Eu, por exemplo, quando eu monto as mentorias, eu estou aprendendo bastante, porque eu estou encaixando as argumentações, estou encaixando fatos históricos, estou encaixando, às vezes, um pouco de neurociência, além da gestão e administração. Então, tudo isso faz com que eu aprenda muito também. Essa é a fase de elaboração, né? Depois eu preciso praticar. Ah, mas eu não sou um líder ainda, tal. Poxa, você pode praticar feedback com um colega seu, basta combinar o jogo com ele. Ó, vamos fazer feedback entre nós dois, né? Eu quero treinar um método que eu aprendi na mentoria, tal. Ou, vamos, de repente, trabalhar planejamento em conjunto aqui e tal. Você pode fazer isso mesmo sem ser líder, porque se você não fizer, de maneira geral, essas coisas vão se perdendo. A nossa mente não vai guardar alguma coisa sem que você tenha prática e repetição, tá certo? Já falamos sobre isso em alguma outra mentoria aí, né? E por fim, é o processo de lapidação, de masterização, é quando você começa a praticar e pensa assim, puxa, esse método tá legal, mas eu acho que eu quero encaixar alguma coisinha diferente, meu time é diferente, meus colegas aqui são diferentes, eu acho que tem uma coisinha aqui que não foi falada pelo Edson, mas eu quero colocar. Cada um faz o seu prato, tá certo? Nós somos todos chefes, né? Masterchefs, né? A gente vai aprendendo técnicas, molhos, temperos, né? Reduções, tal, mas na hora de fazer o prato, cada um tem o direito e a responsabilidade de fazer o seu, beleza? Então, procure realmente escolher coisas que você acha legal, e para quem está na Academia Líderes Online, para quem já milita conosco no estudo de liderança, né? Aí pode usar o que a gente chama de relatório de acompanhamento de estudos, o RAI. Pega lá o RAI depois da mentoria, anota tudo lá, quais foram os principais insights, quais são as dúvidas, o que você pretende aplicar, né? E aí vem para a gente, caso sobre alguma dúvida que eu possa clarificar, beleza? Bom, então vamos lá para o nosso estudo de caso. Bom, a gente trabalhou essa semana um case que, mais uma vez, né, tem muito a ver com situações que eu já vivenciei. Nesse caso aqui, tá, eu não vou dizer que é o único caso, é uma única situação, porque eu estaria sendo leviano, não. Isso aqui são cacos, pedaços de situações que eu vivenciei já no dia a dia de mentoria, e que eu trago porque é uma coisa realmente muito frequente, né? É aquela coisa do líder que fala assim, caramba, por mais que eu tente motivar a galera, porra, nem o bônus semestral, que é legal pra caramba, que corresponde a 3 salários por semestre, nem isso faz o pessoal se motivar. O que vai motivar esse pessoal, então, né? O pessoal começa a desanimar, quando chega no final do semestre, algumas coisas estão ainda penduradas, alguns gaps para poder correr atrás, e parece que quanto mais gap tem, menos... Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque certamente enriquece muito a nossa reflexão enquanto líderes, tá certo? Eu vivi situações parecidas com essas, eu sempre falo o seguinte, a situação que outros líderes vivem, eu também já vivenciei, né? E nem sempre nós temos respostas para tudo, mas obviamente a gente vai acumulando aí um repertório, né, de técnicas, de conceitos e tal, que eu quero compartilhar com vocês, beleza? Então vamos lá, o nosso líder da semana, né, ele começa assim, a fala dele, né? Cara, de novo, né? Estamos aqui, agora estamos entrando em outubro, por exemplo, né? Em outubro real, né? Aí tem muita coisa que não foi entregue ainda para o semestre e tal. E, cara, aí, como sempre, tem 2 caras voando, 6 se arrastando, entregando ali mais ou menos tal, e tem 2 empacados, né? Então, isso não é uma coisa muito rara. Por quê? Porque os grupos, eles, de maneira geral, eles realmente se diferenciam muito. Então, não é à toa que lá atrás a AGE, né, criou aquele esquema do 20-70-10, né, que era uma maneira de realmente separar, né, o desempenho, a performance dos funcionários a partir dessa visão. Você vai ter sempre uma parte do pessoal voando realmente, vai ter uma parte que vai estar ali tentando entregar, né, e entregando às vezes sim, às vezes não, e às vezes você vai ter 1 ou 2 pessoas, no caso de uma equipe com 10 pessoas, que não vão estar conseguindo, né? Aí por que, Edson? Por que isso acontece? Olha, tem uma série
de fatores que a administração estuda, né? Você tem a situação, por exemplo, de momentos, as pessoas não produzem de forma idêntica ao longo do ciclo de carreira, ciclo de vida. Às vezes tem situações também pessoais que a pessoa está passando, né? Às vezes a pessoa não se encaixou naquele semestre, na estratégia que foi delineada. Às vezes a pessoa está numa fase também de desmotivação, natural que algumas pessoas caiam também de ritmo, enfim. E tem aquele pessoal que parece que, que cada dia que o cara levanta, ele coloca mais gasolina e vem para o trabalho mais engajado. Tem muita gente que tem uma motivação intrínseca, é dele, não precisa de nada. Se o cara estiver trabalhando num ambiente hostil, num ambiente complicado, cheio de adversidade, ele continua, né? Hoje em dia se usa muito um termo aí que eu tenho uma certa reserva a ele, né, mas se usa muito o termo antifrágil, né, das pessoas que, nos momentos de maior adversidade, elas crescem, ao invés de só resistirem à adversidade, que é o caso da resiliência, né, elas crescem, elas aparecem ainda mais, tá? Eu tenho uma certa reserva, porque eu acho que ser humano não é robô, ser humano não é máquina, ser humano não é um androide, portanto, a gente não pode começar a rotular, né? Antifrágil é você nunca esmorecer, nunca tá numa situação complicada, não é assim que deveria funcionar, pelo menos. Mas, enfim, tem gente que está sempre motivado, é natureza, tá? E outros, eventualmente, não. Bom, os gaps aumentando e a velocidade caindo, ou seja, o cara está enfrentando o seguinte, pô, na hora que mais precisa, às vezes o pessoal dá uma travada, tal. Vamos falar um pouco sobre isso, porque isso também tem, inclusive, explicação neurocientífica, tá? O bônus não está conseguindo mexer com eles, tal, um bônus super legal, ele fala 3 salários, tal, mesmo assim, o pessoal não se mexe, né? Pô, todos conhecem as metas e toda semana as metas são repassadas, eu vou lá, mostro que está orçado, realizado, todo mundo sabe como é que está a situação, por que as pessoas não correm atrás, né? E aí ele fala, num certo momento, o seguinte, pô, todo semestre é a mesma coisa, né? Quem produz mais acaba sendo prejudicado porque na hora da virada do semestre ou do período avaliativo, ele vai receber uma meta em cima do estoque que ele produziu, portanto, ele acaba recebendo um desafio maior, e vou falar um pouco sobre isso também, tá certo? Aí ele fala assim, porra, próxima reunião eu vou cobrar na frente de todo mundo, eu vou chamar um por um ali, vou falar, e aí, o que você vai fazer e tal? Que ele fala assim, eu já cansei de dar indiretas, né? Então, aquela história de você fazer uma reunião geral, mostrar os números, né? Orçado e realizado, e falar, moçada, e aí, vamos lá, hein? Quer dizer, você está falando para todo mundo, né? Para quem está indo bem, para quem está indo mal e assim por diante. Então, nós temos aí algumas coisas muito interessantes a discutir, e eu diria para vocês que, sinceramente, não é uma coisa rara, não, tá? Eu vejo conversas como essa, muitas vezes, quando eu estou trabalhando mentoria e tal, e muitas vezes o cara realmente está num labirinto, ele não sabe para onde ele vai. Boa noite, Gilmar, tudo bem? Bem-vindo, tá? Valeu, vamos nessa, vamos aprender juntos, tá certo? Beleza. Então, vamos lá. Esse cara, ele está numa situação que muitos líderes passam, que é uma situação de que a equipe não está trabalhando de forma homogênea, né? Você tem gente entregando muito, mas gente meio, mais ou menos, gente entregando pouco, e as pessoas não... Boa noite, Gilmar. E as pessoas não conseguem, de repente, vamos dizer, acelerar no processo, tá? E eu queria começar conversando com vocês, eu sempre tento trazer um pouco de neurociência, porque eu acho o seguinte, gente, eu acho que nós, líderes, enquanto a gente não entender com um pouco mais de profundidade o ser humano, talvez nós continuemos nos enroscando no nosso trabalho, né? E se é uma coisa que eu quero agregar, né, no trabalho de divulgação, de liderança, de gestão, é o fato de tentar colocar um pouco mais de ciência nisso, né? Um pouco mais de, vamos dizer, de profundidade, porque senão a gente fica naquela história de eu ouvi falar isso, eu li um livro assim, assim, assado, tal, que nem sempre está, muitas vezes, baseado realmente em ciência. Bom, então a primeira coisa que eu queria discutir com vocês, comentar com vocês, e talvez seja o começo de tudo isso que a gente ouve hoje falar, né, de remuneração variável, vamos falar de bônus, né? Pô, antes de mais nada, antes que até quem está ouvindo aqui comece a achar que eu sou contra bônus, que eu falei que a bonificação não está sendo suficiente para poder manter o pessoal aceso e tal. Pelo amor de Deus, gente. Eu acho o bônus uma estratégia necessária, importante, foi um avanço que as empresas tiveram. Eu também, durante a minha vida corporativa, adorava receber bônus, tá certo? Graças a Deus, e ao trabalho que a minha equipe e eu tivemos,
Eu não me lembro de um momento em que eu não tenha recebido o bônus integral, né? Então, eu adorava, porque aquilo lá vem como vamos dizer, um plus, aquilo melhora muito, né, o nosso projeto financeiro e assim por diante. Mas eu quero comentar algumas coisas, porque às vezes os líderes ficam muito, vamos dizer assim, vinculados ou respaldados nessa questão. Olha lá, hein? Precisamos ganhar o bônus no final do semestre, olha lá, senão depois a gente vai ficar sem o bônus, tal. Fica usando o bônus meio que uma situação meio de cenoura na frente e cenoura atrás, e quem conhece bem o termo sabe do que eu estou falando, né? Tipo assim, é meio que recompensa ou punição, né? E eu acho que isso aí não leva a nada, entendeu? Ou leva a muito pouco. Então, antes de mais nada, eu não vou defender em nenhum momento hoje de que o bônus deva ser extinto. Tem muitas empresas aí que já estão reavaliando como manter a remuneração variável, tá certo? E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso também. Mas vamos lá. Tudo começa, né, nesse novo momento, porque lá no começo do século XX, né, lá pelos anos 1910, 1920, a questão de remuneração variável começou a ser praticada através do modelo fordista, né, aquela coisa, começaram a tentar manter contratos de quanto mais peças você entrega, mais eu te pago, começar a vincular a produção à remuneração. O que aconteceu na época, né? Como o modelo fordista era um modelo de linha de produção, então você tinha lá, como a gente conhece bem, né, e até hoje algumas fábricas trabalham muito com esse conceito, mas você tinha as esteiras, né, então as equipes iam entregando o que elas produziam e se tornava insumo da próxima etapa, e aí depois aquela equipe lá pegava aquele insumo que ela recebeu, fazia uma transformação e passava a ser insumo de uma terceira etapa, até chegar no produto final, tá certo? Então, o que começou a acontecer na época? Primeiro, a questão de desequilíbrio de estoque, porque uma equipe estava sendo muito mais focada, muito mais concentrada em produzir, ela ia entregando a produção para a equipe seguinte, que não estava muitas vezes no mesmo nível de performance, e aí começava a acumular os estoques na equipe 2, né, e começava a atrapalhar o trabalho da 2, inclusive porque estava com muito estoque ali, e ela não conseguia dar vazão. Então, o primeiro ponto foi como a produção, como a produtividade não era homogênea entre as diversas esteiras de produção, isso começou a trazer um problema de estoques intermediários de insumos, né? Na medida em que o produto acabado aqui virava insumo lá, e tinha muita coisa lá que não entrava na produção, enquanto a equipe 2 não desse vazão ao atraso deles, né? Esse era um ponto. E o segundo ponto foi também que se constatou muito problema de qualidade, né? Na medida em que você começa a colocar que você vai pagar por peça, as pessoas e as equipes começam a fazer o trabalho muito mais pensando na quantidade do que na qualidade. Então, esses dois elementos começaram a trazer uma certa, vamos dizer, um certo questionamento em relação a esse modelo, né? Várias empresas que seguiam o modelo fordista tiraram isso de pauta, voltaram para o modelo tradicional de salário mensal, e aí colocavam algumas metas de produtividade, mas eram metas, não eram vinculadas à remuneração, e isso meio que deu adormeceu, né, por alguns anos, 15, 20 anos. Bom, beleza. Mas um cara, né, um psicólogo lá nos anos 30, né, chamado Skinner, né, B.F. Skinner, ele começou a desenvolver estudos em relação à questão da aprendizagem por reforço. Ele começou a usar animais, na verdade, né? Ele tinha, obviamente, já uma hipótese na cabeça dele, né, de que se você utilizasse a recompensa, isso traria melhores resultados do que a punição. Então, vamos lembrar, né, no passado não tão distante assim, né, as pessoas aprendiam por medo de ser punidas, né, inclusive na escola, né. Eu acho que aqui, talvez vocês já devam ter ouvido falar na tal da palmatória, quer dizer, quando a pessoa errava, quando a pessoa não ia bem, ela botava a mãozona lá e ia receber, né, ali alguns golpes, né, para ser punida, né, e animais, por exemplo, animais também que iam ser domesticados, eram domesticados através da punição, se não fizesse certo, ia receber punição. E mesmo os empregados, né, basta a gente ver, por exemplo, o tempo da escravidão, né, em que os escravos, quando não cumpriam os seus compromissos, né, desculpa, eles eram punidos, né, ou com restrição alimentar, ou com castigo mesmo físico, ou até com as duas coisas, beleza? Então, Skinner, ele partiu de uma premissa, de uma hipótese de que a recompensa poderia ser muito mais produtiva do que
a punição. E ele começou a trabalhar à época com camundongos e com pombos, né, que são animais que se usa bastante em laboratório, né, e montou vamos dizer, um, um mecanismo, né, que depois ficou chamado de caixa de Skinner, né, e começou a fazer testes, né, daquele tipo, né, quando o animal fazia o que ele queria, né, puxava a alavanquinha lá, o animal ganhava água ou o alimento. E isso realmente foi mostrando uma capacidade muito grande de você levar o animal a comportamentos que você gostaria que ele tivesse, a partir do momento que ele percebia que ao ter aquele comportamento, ele ia receber, né, o alimento, a água. Né? Depois disso, depois do Skinner, diversos outros cientistas, né? Aliás, o Skinner, ele é considerado um dos 3 maiores psicólogos do século XX, olha só. Ele está no mesmo panteão aí de Freud e de Jung. Então, não é pouca coisa, né? Quer dizer, ele está ali, né? Na mesma fileirinha ali, no mesmo, vamos dizer, patamar desses 2 craques aí da psicologia. E depois disso, muitos outros cientistas começaram, a partir dos estudos dele, começaram também a estudar a questão da recompensa e, inclusive, começaram a dar uma sofisticada. E aí, quem já entrou na internet, não, depois entra lá, tá, vocês vão ver os tais labirintos, né, dos ratinhos, tal, aonde os caras colocavam lá o labirinto, e se o ratinho fosse para um lado, né, eles ganhavam o alimento, fosse para o outro, não ganhavam nada, e eles colocavam sons, luzes, né, para o ratinho ir aprendendo, né, que para cá, se aquela luz acendesse, ele já sabia que para cá ia ser alimento, então ele se condicionava a correr para onde a luz do alimento mandava ele e tal. E isso tudo levou a conclusões que mudaram completamente, né, o paradigma, que foi muito bom isso, né, que mudou-se o paradigma de punição para recompensa. E socialmente falando, né, há 100 anos, há 150 anos, as pessoas não tinham o menor escrúpulo em punir, né? A punição era entendida como uma coisa natural de quem não cumpria o que era combinado, de quem não fazia aquilo que estava sendo exigido, né? Boa noite, Lucivânia, bem-vinda, boa noite. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que, é óbvio, nada disso acontece de uma hora para outra, né? A gente sabe muito bem que as culturas vão mudando, demora às vezes décadas para mudar, mas pelo menos cientificamente, muita gente se convenceu, incluindo grupos de empresários, de que a recompensa valia a pena, tá certo? E de que buscar recompensa poderia ser muito mais produtivo do que você ameaçar com demissão, do que você punir e assim por diante. Então, para a gente que viveu depois dessa época, o Skinner tem uma contribuição fantástica, né? Que é a contribuição de fazer com que a sociedade percebesse que a recompensa é muito mais efetiva do que a punição. Ainda assim, nós sabemos muito bem que hoje no mundo, né, algumas sociedades ainda estão lá no passado e continuam imaginando que a punição é mais efetiva do que a recompensa. Mas fazer o quê? Né? O mundo não muda da noite para o dia, tá certo? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque aí, gente, o que acontece? Algumas empresas do setor financeiro, né, como o JP Morgan, que foi um dos precursores no estudo de como poderia fazer para criar formas de recompensa, a própria GE, que é uma empresa centenária, né, essas empresas de ponta, elas começaram realmente a buscar, assim, como é que eu posso aplicar isso, tudo isso que o Skinner e tantos cientistas trouxeram de novidades, conclusões tão robustas, né, em relação à força da recompensa, e começaram a testar modelos, né, para poder chegar a um modelo que fosse o mais adequado. E, claro, não existe um modelo perfeito, mas a situação dos bônus, né, acabou prevalecendo como uma forma muito interessante. Então, assim, o que se criou a partir daí? As comissões, principalmente na área de vendas, né, a forma de você estimular o pessoal seria você trabalhar com salário padrão, né, mas você poder remunerar, né, cada venda realizada, cada negócio realizado, que até hoje prevalece, está por aí até hoje, né, a maioria dos vendedores hoje tem um fixo baixo, mas tem uma variável elevada, se ele conseguir realmente trabalhar bem a base dele, né, e a questão do bônus passou a ser também muito utilizado. Depois, muito tempo depois, começou-se a trabalhar a questão das stock option, né, das ações, né, isso já foi na década de 70, 80, que começou a aparecer algumas coisas a respeito,
E só depois, bem depois, começou a difundir, que é quando você entrega ações da empresa, principalmente para o grupo de executivos, tal, né? E o cara só pode vender depois de algum tempo, enfim. Mas o fato é o seguinte, tudo começou, né, com Skinner, né? Agora, como nada é perfeito, ou como nada, vamos dizer, só tem coisas boas, né? É claro que ao longo desse caminho, algumas coisas foram sendo percebidas. Então, vamos dizer assim, a moeda tem dois lados, né? Então, o que foi sendo percebido ao longo do tempo? Primeiro, a remuneração variável, ela passou a fazer parte da expectativa dos empregados, ou seja, é, o cara começa a achar que aquilo está incorporado no salário dele ou na remuneração, não no salário. Mas ele começa a ter aquilo como expectativa de um certo normal. E vou dar um exemplo para vocês, né? Eu estava algum tempo atrás trabalhando numa grande, vamos dizer, organização financeira e falando com gerentes sêniores, com executivos, gerentes já num patamar bastante elevado na organização, tá? E a gente estava falando sobre a questão da avaliação de atendimento pelos clientes, tá certo? E aí, num certo momento, aquele esquema, né, de o pessoal, o NPS, o cliente avalia o atendimento e a empresa vai diminuir ou aumentar o bônus de acordo com a nota que a área da pessoa vai ter. E num certo momento da conversa, né, eu ouvi de uma pessoa e depois vários foram, vamos dizer, reforçaram, pô, mas peraí, um cliente vai lá e detona a gente, por causa disso eu vou ser prejudicado, punido no meu bônus, né? E aí eu falei, gente, vamos lá, né? Desculpa, pelo amor de Deus, eu não quero criar nenhum tipo de polêmica aqui, de celeuma. Mas vocês não estariam sendo punidos ao perder o bônus. Vocês estariam tendo uma redução da recompensa, não é isso, não? Aí o pessoal, mas veja bem, não é bem assim, porque é uma sacanagem não receber o bônus. Então, o que acontece? Uma das coisas que foi se percebendo é que eu estou me colocando também dentro disso, nós somos seres humanos, tá? A gente acaba, a maioria de nós acaba pensando assim, cara, se eu não receber o bônus é um castigo. E o que isso passou a trazer também? Desmotivação para quem não recebe, né? E como tem muitas companhias que acabam pagando bônus, eu não estou falando de PLR, tá, gente? Estou falando de PLR, é aquela coisa que você discute com o sindicato e vai pagar lá um valor lá todo semestre, desde que atendido algumas coisas de lucro e tudo mais. Estou falando do bônus, que é aquilo que vai além da PLR, que você recebe 3 salários, 4 salários, no nível de executivos muito mais do que isso, tá? Então, a pessoa que passou a não receber o bônus, passou, inclusive, a achar que era uma punição. E, inclusive, uma pesquisa feita no Vale do Silício, né, demonstrou o seguinte, que o turnover das empresas, naquele grupo que não recebia bônus há 2 ou mais semestres, era 3 vezes o turnover das pessoas que estavam no grupo que recebiam o bônus nesses 2 ou 3 ou 4 semestres. Ou seja, deixando bem claro que há uma correlação entre a vontade de ficar na empresa e o bônus, ou a vontade de sair da empresa, ou não ter recebido o bônus. Então, esse foi um efeito colateral que até hoje está sendo muito discutido aí pelos especialistas nessa questão de variação de remuneração variável, tá? Um outro ponto é que você tinha a limitação de agraciados. O bônus, ele acaba, de certa forma, limitando. E aí, você já sabe o que vai valer ou não para você chegar lá no final do semestre e receber o bônus, que seria a premiação máxima do semestre. E o que acontece, né, como efeito colateral? Aquelas pessoas que vão percebendo que já não tem muita chance de receber o bônus, elas tendem a pisar no freio. E por que muitas vezes? Porque muitas companhias também vão gerar as metas para o semestre seguinte de acordo com o realizado no período anterior. Então, isso é uma coisa muito complicada, porque o cara faz menos, porque ele olha e fala assim, já não vou receber mais o bônus, então eu já vou segurar um pouquinho, eu vou pisar no freio, tá certo? Aí, o que acontece? Ele vai fazer menos quando chega no final do semestre, como a empresa parte do histórico para botar um gap para ele, um plus de meta para ele vai ter um plus em cima de um realizado menor do que outros caras que entregaram. E os que entregaram, né, vão ter um plus, uma meta, uma nova meta, sobre uma base maior. Então, de certa forma, entre aspas, eles são punidos com metas mais rigorosas, tá certo? E as bonificações passaram a ser, vamos dizer, a base de muitas atitudes
espúrias das empresas, principalmente no alto escalão, né? Altos executivos escondendo balanços, mascarando balanços, porque não queria perder o bônus, ou fazendo negócios não recomendáveis só para poder bater as metas, tal, enfim, né? Enfim, por conta de tudo isso, né? As premiações semestrais, que são os bônus, às vezes anuais, inclusive, têm trazido vários efeitos colaterais que às vezes o jogo fica mais contra do que a favor da motivação do pessoal na busca dos resultados, tá certo? Bom, então vamos lá. A base, então, do nosso bate-papo é essa, né? Bônus nem sempre garante uma performance homogênea e satisfatória de todo mundo. Então, aquilo que o líder falou, poxa, nem o bônus semestral, né, move esse pessoal, mexe com eles? Não, nem sempre mexe, por vários motivos. Primeiro que porque o cara já percebe muitas vezes que não vai conseguir receber, e aí ele meio que tem uma tendência, às vezes não é uma tendência consciente, uma tendência, vamos dizer assim, sacanagem, às vezes é uma tendência inconsciente, né? Poxa, eu vou trabalhar para entregar o básico, por quê? Porque eu já não tenho mais chance e tal, papapá. E isso faz com que, veja bem, se você tem, como ele falou, o nosso amigo falou, né? 2 voando, 6 mais ou menos, e 2 empacados, você vai ter 8 caras já desmotivados para o bônus. Poxa, é 80% da equipe que já não vai estar pensando mais em ajudar para poder cumprir as metas semestrais. Ele está pensando, na verdade, no próximo semestre. É mais ou menos, gente, como um time que tá perdendo de 4-0, né? Faltando 10 minutos para acabar o jogo, né? Você vai ter um outro time que vai continuar correndo para cima porque quer diminuir pelo menos o prejuízo, mas você vai ter vários times que o pessoal vai pensar o seguinte, cara, não vou me machucar agora, não vou me estressar, até de repente ter uma lesão na coxa e tal. Tá perdido, 4-0, faltam 5, 6, 7 minutos. Então, deixa para o próximo jogo. A gente vai entrar para o próximo jogo mais descansado e tal. Esse é o jogo que o bônus às vezes provoca e que não é bom, né? Para que a gente possa manter uma motivação, vamos dizer assim, constante na equipe, tá certo? Bom, então beleza. Então, nós estamos já dizendo o seguinte, que esse cara estava um pouco, pelo menos um pouco iludido de que o bônus é suficiente para manter uma equipe engajada, motivada. Gente, vou ser o último a dizer que dinheiro não é uma coisa importante. Dinheiro é sim muito importante, tá? Inclusive, o Daniel Kahneman, que é prêmio Nobel de 2002 em economia, ele é um psicólogo, mas tem Nobel em economia. Ele realizou alguns estudos, né, lá nos Estados Unidos, obviamente, e ele concluiu, nessas pesquisas que ele desenvolveu, experimentos e tal, ele chegou a alguns números médios aí, dizendo o seguinte: as pessoas não têm mais grandes surtos de felicidade nos Estados Unidos quando recebem aumento salarial a partir do momento em que elas ganham $70.000 anuais. Ou seja, ele chegou a conclusões em cima de dados, de milhares de questionários e tal, mostrando o seguinte: quando a pessoa chega num nível de $70.000 anuais, que aqui no Brasil daria, sei lá, alguma coisa, $70.000 daria $6.000 por mês, R$ 30.000 mais ou menos, né, por mês. Dali para frente, lá nos Estados Unidos, a pessoa recebe um aumento e já quase aquilo não torna nada eufórico, aquilo já não, né, e é natural, né, gente, porque obviamente a pessoa está num nível já de poder aquisitivo que não é um momento que vai levar a pessoa à euforia. Mas ele também percebeu que no caso da satisfação com a vida e com o trabalho, esse número é muito maior. As pessoas continuavam nas pesquisas dizendo satisfeitos com a vida, com o trabalho, né? Até a média de $250.000 anuais, ou seja, mais ou menos lá $20.000 mensais, né? Então, dinheiro claro que é muito importante. Mas a questão é que o dinheiro sozinho não vai fazer com que as pessoas se mantenham plugadas durante um semestre inteiro para depois receber lá no mês de setembro, outubro, quiçá receber o bônus. Não é suficiente, certo? Então, o líder tem que pensar o seguinte: cada jogo é um jogo, tá certo? E são os resultados dos jogos que ganham o campeonato. Então, aí tem uma coisa que precisa ser bem entendida. Quem vai ganhar o campeonato, quem vai chegar no final do semestre e fazer com que a gente entregue todas as
os compromissos assumidos com a companhia e tal, né? É a somatória de resultados nos jogos. Mas cada jogo é um jogo. Então, se o líder pensar que vai falar o tempo todo assim para a equipe dele, ó, se a gente não fizer o que tem que ser feito, não vai ganhar bônus, tal, esquece, isso não vai manter o pessoal engajado. Um técnico esportivo, se ele ficar só falando o seguinte, ó, se perder hoje, não vão ser campeão, hein? Ó, se perder agora, não vão ser campeão. Ele não vai conseguir ser campeão. Porque o cara vai chegar uma hora, vai encher a paciência assim, ah, dane-se, vai, vamos perder logo isso aqui, e eu não quero mais saber de campeonato, porque isso aí acaba virando praticamente um processo de punição pelo não desempenho, tá certo? E isso aí inverte aquele processo que o Skinner trouxe de forma tão brilhante para a gente. Eu estou saindo de um aspecto de recompensa para um aspecto de punição. Aí começa a falar assim, ó, se não ganhar, vamos perder o campeonato. Se não entregar, vão perder o bônus. Pronto, o bônus virou uma punição, não mais uma recompensa, tá? E como é que eu faço, né, gente, para começar a sair desse ciclo e ganhar o jogo? Ó, se vocês pensarem bem, hoje em dia, os adolescentes e até muitos adultos são vidrados, para não falar viciados, porque também não acho que tem tanto viciado assim em videogame. Mas tem muita gente vidrada, apaixonada por videogame. E vocês percebem o lance, o encanto de videogame qualquer, pessoal? É assim, ó. Primeiro, as pessoas percebem que os desafios são viáveis. Então, elas percebem que dá para mudar de fase. É desafiador, mas dá para mudar. Porque se elas perceberem que não dá, como muita gente acontece com o cubo mágico, né? Que a pessoa começa a ver que é super difícil, super complicado, tal. De cada 100 pessoas, né? Eu estava vendo uma pesquisa há muito tempo atrás, né? Num outro programa que eu desenvolvi, foram feitas pesquisas sobre isso, né? No cubo mágico, aquele cubo de cores, de cada 100 pessoas, só 6 concluem, 94 desistem, porque começam a perceber que o desafio é muito grande. Então, no videogame é a mesma coisa, porque se o menino perceber, ou a menina perceber, que é tão difícil chegar na nova fase, ele acaba abandonando aquele joguinho e vai jogar outro jogo. Mas se ele perceber que o jogo é viável, embora desafiador, ele vai. Segundo, ele tem feedbacks rápidos. Ele tem feedbacks assim, foi bem, puta, essa você perdeu, maravilha, passou de fase. Então, a nossa dopamina, ela não age no longo prazo. A dopamina, que é o neurotransmissor que provoca a motivação no cérebro, né, e no nosso comportamento, ela age muito no curto prazo. Então, o garoto e a garota, ela vai tendo feedbacks positivos muito rápidos. Isso anima, né? Os erros são bem tolerados. Então, aquele que, de repente, você morreu no joguinho, né, morreu. Tudo bem, você começa de novo, vai lá. Na próxima etapa, você consegue pular de fase. Então, erros bem tolerados, tal. A jornada é divertida, a jornada é gostosa, mesmo quando ele morre ou ele perde, é gostoso, é lúdico, tá certo? E o reconhecimento é frequente, né? As minhas meninas aqui, quando passam de fase, eu percebo, soltam fogos, o aplicativo solta fogos, toca sirene e tal, as luzes estroboscópicas acendem, pô, isso para eles é o máximo, tá certo? Por isso, inclusive, que muitas consultorias começaram a trabalhar o conceito de gamificação na gestão, coisa que também eu tenho meus encantos e as minhas preocupações também, mas beleza, vamos lá. Bom, então o que eu posso fazer, gente, para que em cada jogo as pessoas tenham todo esse ciclo de desafio, né, e recompensa, para não deixar para o final do semestre, para não deixar para o fim do campeonato, ó, você vai ser campeão, você só vai subir lá no pódio, só vão soltar aqueles papeizinhos uma vez no ano. Não dá para você só ficar trabalhando aquilo como fonte de motivação. A nossa mente, o nosso cérebro não foi preparado para isso, gente. Ele foi preparado para trabalhos com feedback rápido. Quando a gente ia caçar, a gente caçava e das duas uma, ou errava e fracassava, ou acertava e tinha sucesso e voltava com a presa para a tribo, para a aldeia, seja o que fosse, né? Então nós não fomos feitos para pensar hoje que eu posso ganhar alguma coisa daqui a 6 meses, se tudo der certo, se eu fizer um monte de coisa que às vezes eu não vou conseguir fazer, não dá, tá certo? Então eu queria falar com vocês sobre coisas que não só técnicos esportivos, como também nós gestores podemos trabalhar. Primeiro, para ganhar jogos, nós precisamos trabalhar a questão do sentido do trabalho. Se vocês não viram ainda, no meu canal, no nosso canal Líderes Online no YouTube, tem lá um workshop que a gente fez
sobre o sentido da vida e o sentido do trabalho, trabalhando muito em cima da teoria, né, e dos conceitos da Emily, né, Smith, que é um negócio muito bacana, que ela fez pesquisas e tal, e chegou a 4 pilares, né, do sentido do trabalho, que é pertencimento, propósitos, transcendência, storytelling. Calma aí, daqui a pouquinho eu vou explicar melhor para vocês, tá? E uma outra coisa que eu trago para a gente poder discutir aqui hoje, na nossa mentoria, é a questão do Polzac. O Polzac é o pesquisador que mais estudou até hoje a satisfação com a vida e a felicidade, tá? Não sei se é o mais, ele diz que é o que mais estudou, né? Mas é um dos que mais estudaram esse conceito de felicidade e satisfação. E ele, as pesquisas que ele fez no laboratório, também em campo, tal, mostram diversos fatores que levam à felicidade e à satisfação com o que a gente faz. Eu não vou te falar de todos eles aqui, porque não adianta, tem muita coisa que é muito da pessoa, personalidade, bobagem, para nosso bate-papo aqui, mas tem 3 que eu quero falar com vocês: dinheiro, grana, propósito e relacionamento social. Então, eu estou juntando essas pesquisas feitas pelo ZAC, que tem a ver com felicidade, satisfação com a vida e com o trabalho, com as pesquisas que foram feitas pela Emily Smith, que tem a ver com o sentido da vida e do trabalho, tá certo? Então, o que eu posso sugerir, e o que eu já costumo sugerir para os meus mentorados, sobre ações que podem fazer com que você tenha equipes de alta performance e que não dependam de um bônus no final do semestre para entregar resultados. A primeira coisa que eu sempre digo é a seguinte: a equipe tem que saber que o barco é mais importante do que cada marinheiro. A equipe tem que saber que a equipe é mais importante do que cada um separadamente. Então, por exemplo, no nosso exemplo lá do nosso líder, eu tenho 2 caras voando, 6, né, se arrastando e 2 empacados. A pergunta é, não só eu, mas o que a equipe está fazendo pelos outros? Porque é muito comum, os 2 que estão voando, inclusive em função do bônus, é muito comum que eles pensem assim, meu, dane-se, cara. Ado, cada um no seu quadrado, ema, cada um com seus problemas. E quando acontece isso, gente, o que acontece? A teoria de grupos, né, ela mostra muito isso. Se você está numa corrida, né, aonde só um vai ganhar, ou 2, ou 3, no caso da Olimpíada, né, você está numa corrida que 3 vão ganhar. E se você está muito atrás desses 3 caras aqui, você corre o risco. Atletas de alta performance costumam ter um autocontrole muito grande, mas mesmo assim, você começa a ter o risco de você diminuir a tua passada, porque você percebe que não vai ganhar bronze nessa competição e vai correr depois o 4 por 200. Então você fala, pô, eu vou poupar aqui, porque depois eu consigo ganhar o 4 por 200, ou consigo ganhar sozinho 400 metros, enfim, tá? Então, o que acontece? Isso nós estamos falando de grupos de alta performance já, esse pessoal parece que nasce para poder competir, tá certo? Quando você está falando, então, de pessoas normais, se você tem 2 campeões e os caras largam sempre na frente, toca o pau, e não trabalham em equipe, você vai provocar, muitas vezes, a desmotivação dos demais. Então, o primeiro ponto é, todos devem entender que o barco é mais importante do que cada marinheiro. Ah, Edson, mas espera aí, né? Aliás, é uma das perguntas que veio por e-mail para mim quando eu mandei o case, veio por e-mail do pessoal que está na Academia Líderes Online. A pergunta foi, mas peraí, Edson, você quer dizer que eu tenho que descartar um cara que é o campeão da minha equipe só porque ele não ajuda os demais, cara? Aliás, a pergunta foi real, foi assim, esse cara, se eu falar que não vou querer ele, dentro da empresa tem um monte de área que quer esse cara. Gente, eu não estou falando para você fazer isso, até porque quem sou eu para falar para você abrir mão de um grande talento? Mas talvez o que você possa fazer é conversar um pouco mais com esse cara, né? Eu me lembro, por exemplo, que há algum tempo atrás, o Neymar na seleção passou a ser o cara, né? Na época, o técnico acharam o Dunga, e o Dunga falou o seguinte para todo mundo do time, ó, pessoal, nós vamos jogar em função do Neymar. Ele vai escolher aonde ele vai estar no campo e a gente vai jogar em função dele. Cara, não costuma dar certo um negócio desse, né? Tanto que não deu. Aí depois chegou outro técnico, acho que era o Tite, se não me engano. Eu imagino que teve umas conversas com o Neymar, tipo, ó, Neymar, você é um cara talentoso, você é muito bom de bola, mas, cara, se a nossa seleção não estiver unida e jogando aqui todo mundo para todo mundo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Ao que parece, pelo menos,
o Tite conseguiu plantar na cabeça do Neymar que ele é muito bom, que ele é muito importante para a seleção, mas que ele precisa também jogar para o time. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem dois caras que estão arrebentando, mas que só olham para si e tal, você vai ter problema de maneira geral com os demais. Ou porque os demais falam assim, deixa o cara fazer, ele está fazendo pra caramba, ele entrega. Ou porque os caras vão se sentir muito piores e vão começar a meio que abandonar o barco, tá certo? É aquela história, se tem dois caras remando pra caramba, a tendência é você botar o remo em cima do barco, deixa eles remarem, pô, estão remando pra caramba, eles levam a gente no porto seguro, tá? Então não vale a pena, tá? Então, o conselho que eu dou, e já fiz trabalho dessa forma em mentoria e acompanhei depois os resultados, e foram bons, é chamar esses caras, possivelmente de forma individual, sozinho, tal, sentar e falar, cara, você é um campeão, mas eu preciso de você jogando para a equipe também, porque senão a gente não vai chegar juntos. E se a nossa equipe não for bem, cara, não adianta você ir bem, que você não vai, as tuas oportunidades vão ser menores. Então vamos ganhar o campeonato, porque aí todos os jogadores vão ter mais chance, obviamente que você vai ter uma boa probabilidade de chance, porque você, dentro do barco, você é o melhor marinheiro, tá certo? Segundo, as metas precisam ser justas e bem distribuídas. E o que é ser meta justa e bem distribuída, gente? Olha só, tem gente que tem que receber metas maiores do que outros. Porque, por exemplo, vamos pensar o seguinte: você tem na equipe gente que acabou de chegar, a pessoa ainda não está absolutamente, vamos dizer, familiarizada com o trabalho, com os pares, com as outras áreas, tal. Não é natural que você coloque para ele metas tão audaciosas quanto para pessoas que estão lá há muito tempo, já conhecem, já nadam de braçada, já conhecem cada ponto da equipe, das áreas parceiras, tal. Então, é preciso discutir na hora de distribuir metas e distribuir com justiça, para que todo mundo perceba o seguinte, cara, a mim foi dado um quinhão que eu mereço e preciso trabalhar. Quando o líder fala assim, eu não sou de ficar olhando para cada um, tal, eu meto o pau, divido por 6, divido por 7, tá fadado ao fracasso, né? Porque quem está muito preparado talvez vai correr até menos do que deveria, e quem está muito aquém vai desistir antes da hora, porque vai perceber que não tem chance de entregar. Então, falamos aqui também de metas bem distribuídas. Ao mesmo tempo, depois, quando vira o semestre, não dá para poder fazer igual o cara falou lá, pô, quem fez muito pega mais meta, quem fez menos não pega. Calma lá. Se quem fez muito e quem fez menos preenche todos os requisitos em termos de tempo na equipe, formação, preparo, tal, peraí, no mínimo, talvez eu tenha que fazer uma curva mais crescente para quem está atrás e menos crescente para quem está na frente. Porque senão também o cara que está na frente começa a desanimar, fala, porra, eu faço, e para mim sempre sobra o pior pedaço desse negócio, então metas justas também muitas vezes, evitar que quem faz mais tenha que receber mais meta no semestre seguinte. Inclusive, o nosso líder fala assim, a gente não é a gente que faz, isso vem pronto. Peraí, pelo que eu saiba, na maioria das vezes o líder vai olhar o que veio, mas ele pode sugerir mudança, ele pode mudar, então, eu diria que até é uma fala meio cômoda, né? Já veio a distribuição das metas, o que eu posso fazer? Aí eu chamo a equipe e falo assim, moçada, já foi definido a diretoria, é isso aqui, vamos lá, tal. Para mim, acaba sendo cômodo, mas pode ter certeza. O cara que está lá pegando mais meta porque fez mais, não vai pensar assim, não. E talvez isso comece a jogar de duas formas contra. O cara que fez bastante pode diminuir o ritmo nesse semestre, e o cara que fez pouco vai pensar assim, tá vendo? Ainda bem que eu fiz pouco, porque na hora de distribuir a meta, se eu tivesse feito muito, eu estava ferrado. Então, você vai ter um cara aqui pensando em fazer de novo menos, e vai ter um cara aqui, talvez, pensando em pisar no freio, porque o cara, né, vai se sentir injustiçado. Jogadores negligentes, pessoal, não estamos falando aqui de pessoas que estão chegando, despreparadas, que precisam do nosso apoio para poder planejar melhor o trabalho. Não, não. Aquelas pessoas que você já conversou, já desenvolveu, já colocou o campeão junto com ela, e a pessoa simplesmente não embarca no projeto, né? Todo semestre dá trabalho. O cara falou assim, pô, igual sempre acontece. Peraí, sempre acontece, um líder não deveria falar isso. Porque se o líder fala sempre acontece, está faltando ele nesse processo.
Se sempre acontece, eu tenho que fazer algumas coisas aí. Ou sentar, conversar, dar feedback, apoiar, construir um planejamento junto com o cara para poder melhorar, botar o cara, de repente, num treinamento para poder desenvolver melhor a habilidade dele, colocar um campeão junto com ele para poder trabalharem junto e ele modelar, perceber como o cara trabalha, enfim, um monte de coisa. Eu estou falando aqui do cara negligente, aquele cara que a gente já fez tudo isso e ele continua entregando muito menos do que ele poderia entregar. Aí, gente, cá entre nós, essas pessoas negligentes, descomprometidas ou incompetentes, não pode ter vida longa na equipe. É trabalho do líder também sentar depois com essas pessoas e dizer, olha, não é para você o projeto, não estou falando de você em si, mas do projeto, né? Você não conseguiu se alinhar, você não conseguiu agregar as suas competências em prol do projeto, então a gente está cortando o nosso contrato aqui, estamos rescindindo o nosso laço de contratual, porque assim você pode buscar alguma coisa legal para você, a gente também pode buscar alguém que esteja mais apto a abraçar o projeto. Então, assim, muitas vezes o líder fica semestres e semestres reclamando de 2 ou 3 e não faz nada. Mais uma vez, quem faz muito olha e fala assim, olha lá, né? O cara nunca faz e continua aí ganhando tanto quanto eu ganho, tirando bônus muitas vezes, né? E que sabe, conhecimento não vai ser o bônus que a empresa vai pagar para o cara, mas tem tanta forma de você fazer reconhecimento, né? Pode ser um almoço, pode ser, de repente, chamar numa reunião e entregar, de repente, um certificado, tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? Mas é importante você segmentar o grande desafio em desafios menores, principalmente para que as pessoas possam ser reconhecidas. Às vezes o cara não foi bem no mês, mas ele sabe que se for bem no mês seguinte, ele vai ser reconhecido. Agora, quando o cara sabe que só vai ser reconhecido lá no final do semestre, aí ele fala, pô, não vai dar. E aí cria essa. Então, criar sprints com desafios e reconhecimentos no curto prazo. Aqui, pessoal, o ponto, né? Não é só desafios de números, mas você pode criar desafios de cooperação, de colaboração, de ideias, de sugestões que vieram trazer benefícios para a equipe. Tudo isso pode fazer com que as pessoas também sejam reconhecidas, porque agregaram valor para a equipe, não apenas quem está entregando o número no final, tá certo? Vamos lembrar, né, que os ratinhos, eu não falei isso, mas os ratinhos lá nos labirintos, quando eles percebiam que o labirinto era muito grande, mesmo ouvindo o som certo ou a luz certa, muitas vezes eles desistiam antes de chegar, porque falavam assim, meu, vai ter comida, mas, pô, eu não vou achar nunca esse negócio aqui. E ele parava, entendeu? Ele parava e ficava ali dando voltinha, voltava para trás, alguns iam um pouquinho mais, mas por quê? Porque está demorando demais para ser reconhecido, né? E reconhecimento não é só bônus, não é só prêmio que a pessoa sobe no palco para receber. Você pode entregar alguma coisinha para ela, super legalzinha, uma vez por mês, um livro, né? Como um presente. Tem tanta forma de você fazer isso. Então, criar campanhas mensais, né? E, se possível, buscar a participação de todos para poder pensar nas campanhas, nas premissas de premiação, na própria premiação, na hora de chegar à conclusão de quem que merece os prêmios, de repente fazer a discussão final, tudo isso, quanto mais você traz o pessoal para dentro dessa discussão, mais você tende a conseguir pessoas motivadas. Sempre lembrando que a performance não vai ser igual. Você vai ter sempre os campeões, sempre os medianos e, eventualmente, os problemáticos. Mas você vai reduzir a distância entre eles, tá certo? Então, é assim. E aí, caminhando já para o final das nossas dicas, né? Não é só grana, né, gente? Veja, as pessoas precisam, como eu falei, em relação à questão da felicidade, da satisfação do trabalho, a questão do sentido do trabalho, as pessoas precisam trabalhar num ambiente que, por si só, as engajem, as motive, né? Então, o líder precisa se preocupar com isso. Então, por exemplo, poxa, a pirâmide de Maslow é discutida nas organizações e na academia, nas universidades, há décadas, pô. Isso não é uma coisa nova. E o que falava lá a pirâmide de Maslow, né? Que o cara quer primeiro satisfazer as necessidades fisiológicas, tá certo? Então, o que nós estamos falando aqui? De salário condizente, de repente, vale alimentação, do cara saber que tem, de repente, um plano de saúde minimamente
capacitado para poder cuidar dele e da família dele, tudo isso é importantíssimo, tanto é que é o que mais os RHs ressaltam nas contratações, tá certo? Mas depois disso, o cara quer o quê? O cara quer segurança. E de onde vem a segurança? De um lugar onde ele pode errar, onde ele pode capotar num mês, mas ele vai ter um líder para sentar com ele e ajudá-lo, ou um par dele também, um campeão para sentar junto, que os erros dele não vão ser avaliados como uma coisa, vamos dizer, inaceitável, quer dizer, não estou falando de erro desonesto, estou falando de erro honesto, né? O cara não conseguiu, o cara, sabe, ele ter segurança de que ele pode falar que ele não está bem naquela semana ou naquele mês, que ele está passando uma situação complicada em casa, tudo isso é segurança. Tudo tem a ver com confiança. Então, o segundo estágio é a questão de confiança, de segurança, né? O terceiro estágio que o Maslow traz são as necessidades sociais, poxa, tem a ver com relacionamento, tem a ver com a pessoa poder fazer sugestão, poder participar do projeto, poder, inclusive, ajudar qual vai ser a campanha, quais serão as premissas para a premiação. Tudo isso traz para o cara também um nível de satisfação do trabalho muito elevado, que vai mexer aonde? Na dopamina. A dopamina, ela não é, na verdade, o momento que a pessoa recebe a recompensa. A dopamina é a vontade de trabalhar porque aquilo parece que vai ser bom. Na verdade, a dopamina não na verdade, vamos dizer, o neurotransmissor da recompensa. Ele é o neurotransmissor de querer a recompensa, tá certo? Então, ele é da motivação. A necessidade de estima, de reconhecimento, que está lá no quarto nível da pirâmide. Poxa, se você tem como trabalhar com as pessoas, restringindo, reduzindo os momentos dos desafios e elogiando mais, reconhecendo mais, rodando esse reconhecimento, não igual o pessoal faz às vezes com o funcionário do mês, que cada mês o cara arruma um motivo para poder, esse mês é um, esse mês é outro, fica rodando, o pessoal já sabe que é sacanagem, que não teve nada, que foi só apenas uma forma da pessoa passar a cada 6 meses, ficar a foto dela lá, isso aí também não vai levar as pessoas a colocar em gasolina azul no seu tanque, tá certo? E a necessidade de autorrealização, é quando ele percebe que tudo que ele está fazendo, além de eventualmente levar a um bônus semestral, está levando ele a mais conhecimento, a ter os propósitos dele também compartilhado pela equipe, pelo líder. Tudo isso, na verdade, é que faz com que haja uma motivação permanente, porque um semestre, pessoal, é muito longo para a gente confiar só no bônus, certo? Cláudio Rodrigues, entrei atrasado. Sim, Cláudio, boa noite, bem-vindo. Vai estar sim, tá? Vai estar no nosso canal do YouTube Líderes Online. Se você já está, inclusive, inscrito lá, assim que a gente editar o vídeo e hospedar lá, você recebe um aviso de que tem novo vídeo no canal, tá bom? Então, você pode depois pegar o começo do bate-papo, tá bom? Beleza. Então, pessoal, vamos fazer um resumão da ópera aqui, que eu não quero hoje segurar demais vocês, tá certo? Um resumão da ópera. Estamos aqui completando 1 hora de bate-papo. O que eu falei primeiro foi o seguinte: Skinner e mais os cientistas que vieram depois mostraram que recompensa funciona sim, que recompensa ajuda as pessoas a se esforçarem mais, né? A partir disso, muitas empresas, na época JP Morgan, GE, começaram a trabalhar a questão de remuneração variável, tá? O bônus é apenas uma parte delas, o bônus é um dos itens, mas tem também a questão da stock option, da distribuição de ações, tem a comissão sobre vendas, e aí tem uma série de coisas, tá? Porém, o que vem se percebendo ao longo do tempo é que o bônus é legal, mas é insuficiente para poder manter o pessoal motivado e, inclusive, trazendo efeitos colaterais, principalmente nas empresas que só dão bônus para uma parte do pessoal, né? O Vale do Silício agora está mudando, tem empresas mudando, mas geralmente era assim: os 30% campeões recebiam o bolo total, 70% não recebia bônus. O que acontecia? 70% ficava pé da vida, ficava desmotivado, porque achava que aquilo lá era uma perda. Embora, conceitualmente, não é, porque o que a empresa deve para o cara é o salário. Mas vai contar isso para nossas emoções, vai contar para o nosso inconsciente um negócio desse. Então, também estão revendo, tá? Eu tenho, inclusive, algumas dicas, né, que eu já levei para algumas organizações, embora eu não seja um consultor organizacional, eu sou um consultor de desenvolvimento de pessoas, mas já levei algumas dicas, assim, em mesa com o pessoal de RH, falar, poxa, gente, por que vocês divulgam as premissas no primeiro dia do semestre já?
Aí as pessoas já vão desanimando, pô. Divulga só o basicão, depois faz um comitê no final do semestre para poder discutir tudo isso. O pessoal gosta da ideia, mas vocês sabem muito bem que para poder vencer isso numa grande organização, isso leva tempo e às vezes nem se consegue chegar lá, né? Uma outra coisa que eu falo para o pessoal sobre bônus, né? A minha crença é a seguinte: todas as pessoas deveriam receber bônus a partir do desempenho dela, desde que elas atingissem um mínimo de desempenho. É mais ou menos assim, se fosse na escola. Você tem que tirar 5 de 0 a 10. A partir de 5, você vai receber bônus. Só que, obviamente, se eu estou com 5, eu vou receber muito menos do que quem está com 10. Mas no momento em que eu também coloco um piso de performance e eu começo a remunerar todo mundo que chega no mínimo, isso cria um estímulo adicional, porque a pessoa pode chegar no mínimo. Agora, quando eu falo o seguinte, só os campeões vão receber, aí fica mais difícil. Bom, enfim. Então, aí a gente passou para algumas dicas, né, de como é que a gente pode evitar que a motivação caia ao longo do período avaliativo, ao longo do semestre, né? Então, a principal dica que eu comentei, do ponto de vista de tática, de estratégia de gestão, é quebrar o semestre, né, em campanhas menores, como acontece no modelo ágil, né, e você fazer em todos os momentos, você fazer reconhecimentos estanques, ou seja, no mês de janeiro tem reconhecimento, depois zera tudo, no mês de fevereiro começa de novo. Muitas vezes quem foi agraciado no mês de janeiro não vai ganhar em fevereiro, mas tudo bem, alguém vai ganhar em fevereiro, depois em março, e assim vai. E aquela coisa que eu falei de agregar pessoas que percebem que o barcão é mais importante que a pessoa, né? Ah, mas como é que eu posso fazer isso? Olha, gente, na hora da contratação, pô, sabe? Se você acredita que ter gente vamos dizer, que joga para o time é mais importante do que ter só campeões, lembre disso na hora de contratar. Juro para vocês, hoje de manhã eu estava discutindo, né? A gente estava discutindo com uma grande empresa que vocês conhecem com certeza. Vamos fazer um trabalho com eles agora de equipe de alta performance. E a gente estava discutindo com os líderes dos líderes que vão participar do programa. Então, pensa, a gente vai fazer o programa com um nível da liderança, e a gente estava conversando hoje com os chefes deles, né, para poder ter algumas dicas de como é que a gente pode explorar um pouco melhor, para poder entender melhor a empresa, né, o dia a dia da empresa e tal. A gente já conhece eles, mas sempre é bom a gente dar uma revisitada. E aí, um dos executivos, ele falou assim, cara, a última área que eu trabalhei antes dessa foi a área comercial. Foi a coisa mais difícil na área comercial, é a gente fazer as pessoas perceberem que o barco é mais importante do que o marinheiro. Porque o cara olha para você e fala assim, meu, eu estou entregando 180 da meta, você não pode reclamar de mim. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Se você quiser um time em que cada um nada por si, né, e se der certo no final a somatória der para entregar, beleza. Eu acho até que isso pode dar certo. Se você tiver um time onde a remuneração que você paga, tal, você pode trazer só campeões. Por exemplo, a Fórmula 1. A Fórmula 1, meu amigo, é cada um por si nas equipes, tá certo? Nas equipes ainda tem, eventualmente, o cara que deixou outro passar, tal, mas entre equipes, né, ninguém tá nem aí com ninguém. Só que é todo mundo tão bom que os tempos vão ser bons sempre. O último lugar ao 20º vai estar num tempo legal, né? Por quê? Porque só tem craque. Então, numa situação que só tem craque, talvez você possa pensar em colocar vamos dizer, o desempenho individual em primeiro lugar e o desempenho coletivo uma camada inferior. Eu não faria isso, tá, gente? Nem num time desse. Eu não faria isso. Mas eu até aceitaria uma argumentação. Agora, nos times típicos, onde 2 voam, 4, 5 ou 6 lutam e 1 ou 2 estão sempre meio complicados, nesses times, cara, tem que ter gente colaborativa. Senão você não vai fazer a entrega total da equipe. Porque você vai ter 2 campeões e 80% sofrendo. Aí não dá. Aí tem que ter todo mundo trabalhando junto com todo mundo, para todo mundo. E no final, se der para ganhar bônus, se der para ganhar prêmio, melhor ainda, tá certo? Mas todo mundo tem que se envolver. Não é se envolver vendendo pelo outro, fazendo pelo outro, mas é se envolver sentando junto, ajudando aqui, dando uma dica ali. É nesse sentido, tá? E é isso, então, né, que eu queria passar para vocês a partir desse estudo de caso que a gente encaminhou na semana passada, como dicas,
como sugestões para vocês refletirem. Aí vocês podem parar e pensar, eu faço isso, eu concordo com isso? Eu não concordo, então tá, então vou fazer o que eu continuo fazendo, vou continuar fazendo o que eu faço hoje. Poxa, mas espera aí, eu tenho 2 campeões lá, mas eles não são colaborativos, talvez eu possa bater um papo com eles, pedir um pouco mais de ajuda deles, naqueles casos em que as pessoas estão derrapando, talvez possa me ajudar a treiná-los, a sentar e montar estratégia com eles, e até mesmo muitas vezes fazer algumas coisas internas para liberar um pouco mais pessoal para o trabalho deles, enfim, né, gente? Cada um tem que pensar nas possibilidades de acordo com a sua área, com os seus desafios, com a sua cultura organizacional, por exemplo. Eu sei que tem cultura que deixa os vendedores vender pelos outros, tem cultura que não deixa. Então, tem todas essas peculiaridades a serem avaliadas, a serem pensadas, tá? Mas eu espero ter trazido uma luz aí, pelo menos, para alguns pontos que aquele estudo de caso trouxe para a gente. E queria, antes da gente se despedir, ouvir de vocês aí, se tem alguém que tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma inquietação em relação a esse tema. Eu só recebi de quinta para hoje uma pergunta da academia, que eu já respondi durante o processo de conversa com vocês aqui, tá? Alguém tem alguma pergunta a respeito do que eu falei ou do que eu não falei sobre o tema? Produtividade, performance? Tem alguma coisa que eu possa contribuir antes de nos despedirmos? Bom, parece que não. Então, antes da gente falar boa noite, tá, pessoal? Lembra do que eu falei no começo da nossa conversa hoje? E pelo menos o Cláudio, né, não estava no começo, Cláudio, e eu gostaria de deixar com você também essa sugestão. Esses nossos papos, eles são muito legais, eu adoro estar com vocês aqui. Sabe por quê, gente? Porque eu aprendo pra caramba, eu tenho que montar a argumentação, montar o conteúdo, montar, encaixar a neurociência. Então, para mim também é super legal. Adoro estar com vocês aqui. Além do que, eu acho que eu posso contribuir um pouco com o dia a dia de vocês. Mas o que eu comentei hoje no começo? Não adianta a gente ficar só no nosso papo aqui. A aprendizagem, ela acontece em pelo menos 4 etapas, né? Que é o estudo, estamos aqui fazendo agora, discutindo conceito, técnica, enfim, né? Depois, a elaboração, que tem a ver com pensar a respeito. Então, por exemplo, saindo daqui, pensa um pouco a respeito do que a gente discutiu aqui hoje, avalie o que você concorda do que eu falei, o que você não concorda. Ah, o Edson viajou aqui eu não vou. Ah, o Edson falou um negócio interessante aqui. Elabora. Se você puder, escreva 10 linhas a respeito do que a gente discutiu aqui. Isso, na hora que você escreve, você imagina como o teu cérebro elabora, porque você está envolvendo outras áreas do cérebro na questão da escrita e tal. Então, elaborar é fundamental. Depois, gente, aquilo que você realmente gostar, tenta praticar. Se você não tem equipe ainda sob a sua responsabilidade, pratica com pares, pratica em casa, pratica, sabe, com um colega seu, um amigo seu. Pô, que tal a gente tentar pensar um pouquinho sobre isso? Que tal a gente pensar um pouquinho como é que a gente pode fazer, inclusive, para poder manter a nossa motivação? De repente, eu faço um desafio para mim, né? Se eu tenho um desafio que é trimestral, eu posso rachar esse desafio para mim, mesmo que o meu chefe não tenha essa, vamos dizer, esse costume, esse hábito. Mas eu, para mim, vou fazer desafios quinzenais. E quando eu for bem, vou me dar um prêmio, seja lá tomar uma cervejinha, comprar um livro se eu gosto de ler e tal. E quando eu não conseguir chegar lá, não vou me punir, eu vou tentar só pensar muito bem o que aconteceu nesse período que não deu certo e tentar rever o período seguinte, tal. Faça para você o que você faria junto à equipe, faça para você, né? Procure também ser cooperativo na equipe, né? Se você está indo bem para caramba na equipe, procure ser aquela pessoa que não fica pensando só no teu mérito, né? Vai tentar ajudar também quem está indo mal, tenta dar umas dicas, tenta sentar junto, tal, porque isso também, hoje em dia, costuma pegar muito bem, trazer uma visão muito favorável de quem faz isso, tá certo? Então, pratica, porque se você não praticar, em 2 meses, você nunca mais vai lembrar o que a gente discutiu aqui. E por fim, né, pessoal, masterize, se adapte o que a gente discutiu aqui ao seu ambiente, né? Lapide, né? Melhore, porque no fundo eu estou falando um monte de coisa aqui que é muito genérica. E cada um de vocês sabe exatamente aonde vocês estão, o que vocês fazem, se são empreendedores ou são executivos de empresas, ou não são líderes ainda, mas já são
pessoas lá dentro do projeto que tenham uma certa relevância, ou querem ter, enfim, cada um de vocês, é que sabem como adaptar tudo isso ao dia a dia de vocês e aos objetivos de vocês, em termos de carreira. Beleza? Não ouvi e não li nenhuma pergunta, ouvi ou não ouvi mesmo, porque o nosso ambiente que não permite que a gente fale, né? Imagino, então, que vocês, pelo menos, entenderam aquilo que eu falei aqui hoje, né? Mais uma vez, agradeço vocês aí por estarem presentes. Muita gente vai ver depois, obviamente, que não estava presente, mas eu adoro quando tenho vocês aqui, porque isso me dá mais motivação para estar falando do que se estivesse só gravando vídeo. Por que eu estou fazendo mentoria também? Porque antes eu gravava vídeo para academia, para o pessoal da Academia Líderes Online. É legal? É legal. Mas agora eu estou aqui com pessoas aqui junto comigo. Sejam 2, 3, 10, não importa. Eu estou com gente aqui comigo. Isso é muito bom para mim também, tá certo? E eu espero que vocês consigam fazer um bom uso, pelo menos de parte que a gente discutiu aqui. Beleza? E terça-feira que vem, a gente vai estar junto novamente. Não sei se vai ser às 8h30, porque é terça-feira que vem, eu vou dar uma palestra para 650 pessoas, né? Online. Espero que a coisa funcione, né? Espero que tudo aconteça. Tecnologia é um negócio que a gente sabe muito bem, né? Mas se Deus quiser vai dar certo. Então eu não sei, vai começar às 7 horas. Talvez eu mude o horário desse bate-papo nosso para as 9 horas, porque assim eu vou ter mais tranquilidade de terminar a palestra lá, para depois me preparar e conversar com vocês. Mas estaremos juntos, tá? E para finalizar, como sempre, coloco aqui o link da nossa Academia Líderes Online, né? Se alguém quiser entender melhor como funciona, porque lá, obviamente, que nós temos uma forma de trabalhar juntos um pouco diferente, mais organizada, né? Mais uma trilha de desenvolvimento, né? Uma forma também de responder a dúvidas um pouco mais personalizada, enfim. Então, mais uma vez, quem tiver interesse, vai lá, né? E conhece, tem um vídeo meu falando a respeito, tá bom? Boa noite a todos, bom descanso, e que amanhã vocês tenham um dia muito legal e uma boa semana. Até a semana que vem. Tchau, tchau.